Turma, eu já me apresentei na semana passada, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Aline, professora de artes. Para quem já me conhece, eu continuo sendo professora Aline, professora de artes, não mudou nada. Na semana passada, na nossa primeira aula, eu passei uma atividade, uma dinâmica de primeiro dia de aula, que foi uma dinâmica de trava-língua. E aí eu trouxe aqui alguns áudios para mostrar para vocês o resultado, ficou bem bacana. Eu queria parabenizar os alunos que participaram. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Sabiá não sabia que o sábio sabia assobiar. Sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assoviar. Isso é rápido, hein? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. O peito do pé de Pedro é preto. O rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. Difícil? Gente, o resultado ficou bem bacana. E aí, vocês reconheceram a vozinha de vocês em um desses áudios? Então vamos dar início à nossa aula de hoje? Vocês lembram que na semana passada eu falei para vocês que a arte ela já está presente no nosso dia a dia? Isso a gente já sabe. Por isso que é tão importante a gente estudar arte. Mas vocês sabiam que a arte, na verdade, acompanha o homem desde os primórdios da humanidade? Pois é. Considera-se pré-história o período que se desenvolveu antes da invenção da escrita. Vamos pensar então na palavra pré-história. Pré significa antes. Por exemplo, pré-adolescente significa o quê? Período que vocês estão. Pré-adolescência é antes da adolescência. Então, pré-história seria antes da história. Mas se a gente for parar para pensar, não faz nenhum sentido. Esse termo ele foi usado pela primeira vez no século XIX. Então, o termo pré-história, porque os pesquisadores e os historiadores do século XIX consideravam história a partir do momento que tinha uma documentação escrita. Mas a gente sabe que dá pra gente entender a história a partir da arte, por exemplo. Então, a arte está aí para provar isso. Que é possível entender como o homem vivia em sociedade através da sua arte. Existem pinturas rupestres em todos os continentes e sempre são descobertas pinturas novas. Essa pintura que está aparecendo para vocês, gente, é uma pintura que foi encontrada numa caverna de difícil acesso na Indonésia. E provavelmente essa pintura é a pintura figurativa mais antiga feita pelo Homo sapiens. Ela deve ter cerca de 44 mil anos. Agora observem esses artefatos. Eles foram encontrados na caverna de Blombo, na África do Sul. Conseguem ver a gravura em pedra? Essa caverna ela é considerada uma galeria de arte. Em 1940, na França, 4 jovens descobriram uma caverna com pinturas rupestres feitas há mais de 15 mil anos. Agora, o Brasil não fica para trás quando se fala de arte rupestre não, viu? Olha essa imagem desse animal com filhote. Essa imagem ela foi encontrada no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara. E lá existem mais de 600 sítios arqueológicos, minha gente. Acredita-se que um dos primeiros desenhos da humanidade tenham sido desenhos de mãos. Então, mãos foram encontradas em diferentes cavernas do mundo. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Essas mãos elas foram feitas com uma técnica que hoje a gente chama de positivo e negativo. Vocês conseguem observar aí que, por exemplo, o negativo é quando o homem da pré-história ele apoiava a mão na parede da caverna e assoprava um pó com pigmento. E ele tinha um contorno da mão dele. E o positivo é o contrário, é como se ele sujasse a mão e, ao encostar na parede da caverna, ficasse o carimbo da mão. É curioso a gente pensar que uma técnica desenvolvida na pré-história ainda é utilizada nos dias de hoje, né? É a técnica positivo e negativo, que é muito utilizada no grafite, por exemplo. Técnica de molde. Então, vai ser o tema do nosso trabalho de hoje. Vocês vão fazer uma atividade em que vocês vão obter 2 imagens, uma no positivo e a outra no negativo. Para fazer esse trabalho, vocês vão precisar de uma folha de ofício, vão precisar de um pedaço de papel, pode ser um papel de presente, pode ser um encarte pode ser uma revista, pode ser um encarte de supermercado, pode ser até papel de pão, ok? Só não pode ser branco. A única regra é que esse papel não pode ser branco. Então, vocês vão pegar esse papel e vão cortar, só um minutinho. Vocês vão cortar esse papel do tamanho da metade de uma folha A4. Então, eu vou dobrar aqui. Eu já posso, inclusive, dobrar. Eu vou precisar dobrar essa folha ao meio mesmo para fazer o trabalho. Então, essa folhinha que vocês vão cortar, ela tem que ter a metade do tamanho de uma folha A4.
Então, recapitulando, folha 4 e uma folha com alguma estampa que seja a metade do tamanho de uma folha 4. Vocês vão precisar também de tesoura e de cola e de uma caneta ou um lápis, ok? Então, segue a descrição da atividade. Então vamos lá. Eu sugiro que vocês comecem dobrando a folha 4 para vocês poderem cortar a folha estampada na medida certinha. Feito isso, vocês vão colocar a mão de vocês, posicionar na metade da folha, tem que ficar centralizado, e vão marcar o desenho da mão de vocês, ok? Mas o importante, vocês não marcarem até o final. Na parte do pulso vocês vão parar, porque a ideia é que vocês façam esse acabamento que eu estou mostrando aí no vídeo. Observem de pertinho. Feito isso, vocês vão fazer um furinho em algum lugar que vocês tenham feito o desenho, porque a ideia é que vocês cortem sem danificar nenhuma parte da folha. Lembrando, vocês vão utilizar essas duas partes no trabalho. Então, na hora de recortar, segue a linha direitinho, cortem com cuidado, ok? Pronto! Agora, vocês vão posicionar a folha 4, vão organizar o trabalho de vocês. O negativo vai ficar de um lado. Importante vocês dobrarem a folha ao meio, para vocês poderem centralizar certinho. Então, o negativo vai ficar de um lado e o positivo do outro. Cuidado para não ficar torto, tá? Posicionem certinho. Vocês vão passar cola. Gente, muito cuidado na hora de usar a cola. A cola não precisa ser muito, não. Passem a cola com moderação. E aí vocês vão colar a parte do negativo de um lado e a parte do positivo do outro lado. E esse é o resultado do trabalho. Então, positivo, negativo. E aí, terminando o trabalho, vocês vão tirar uma fotinha e vão mandar para mim no privado, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula e mandem as atividades no privado.